Levítico 6, de 8 a 13. Ok? Achou aí? Amém? Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto à parte. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, assim como o Senhor tem ministrado desde o início desse culto, Senhor. Obrigado pela tua presença, que ela continue de uma forma graciosa sobre as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse é o contexto da campanha, né? Então, todas as quartas-feiras nós vamos ler esse contexto. E hoje eu quero ater a dois versículos, o versículo 8 e o versículo 9. Eu quero me deter nesses dois versículos, se eu conseguir, é claro, né? Porque quando você vai ministrando, né? E vai vindo as coisas, você acaba atropelando um pouquinho, mas eu vou me policiar aqui para não entrar na pregação de quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem, outro irmão abençoado vai estar ministrando e eu não quero entrar na ministração dele, né? Deixar para ele aquilo que Deus preparou para ele, né? Então eu vou ficar no versículo 8 e no versículo 9. O versículo 8 começa dizendo: disse mais o Senhor a Moisés, né? Então Deus falou com Moisés, Moisés tinha que dar uma ordem, né? O versículo 9 começa dizendo assim: dá uma ordem a Arão e a seus filhos. Então Deus falou com Moisés, Moisés falou com Arão, e Arão tinha que falar com seus filhos a respeito do holocausto, né? E esse holocausto aqui, como nós lemos aqui no contexto, não é de expiação de pecado, não é expiação de pecado oculto, involuntário, como toda a lei vem falando. Esse contexto aqui é de ofertas pacíficas, né? Como nós lemos lá no versículo 12, o final do versículo 12, das ofertas pacíficas, né? Então, era algo que não estava relacionado com o pecado, não era algo que estava relacionado com algo errado, não, era algo pacífico, né? E o contexto, o Senhor disse para Moisés, Moisés tinha que falar com Arão, e Arão falar com seus filhos. E isto aqui era uma ordem, né? Isso aqui era uma ordem, né? O versículo 9, assim, dá ordem a Arão. Então era uma ordem. E essa ordem tinha que ser cumprida, né? E essa ordem era a lei do holocausto. A lei do holocausto. Né? E o que era essa lei do holocausto? Para entender o que é a lei do holocausto, nós temos que entender o que é o holocausto. Né? O que é esse holocausto? Aí tem duas palavrinhas, uma no hebraico e uma no grego, para a gente entender um pouquinho o que é o holocausto. No hebraico é olá. Olá significa aquilo que sobe. Então, era a lei do holocausto, era aquilo que sobe. No grego, irmãos, é uma palavrinha que chama holocautama, que é uma oferta totalmente queimada. Então, era o significado do holocausto. Era algo que subia e que era totalmente queimado, né?
Então, definindo o holocausto aqui, é como a gente vê lá em Efésios 5:12, né? 5:2, que fala que é de aroma agradável, que sobe até Deus. Outras versões de cheiro suave. Então, chega até Deus. E chega com aroma suave, cheiro suave. Ou seja, então, Deus recebe quando é feito um holocausto. Quando ele é feito de acordo com a lei do holocausto. E como que era feito isso, né? O versículo 9 vai começar a nos dizer: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Então, o que tinha que fazer? Tinha que pegar um animal, ele tinha que ser sacrificado, e ele tinha que ser colocado em cima da lareira, ou, melhor falando, nossos dias, da grelha, né? Da churrasqueira, né? Tinha que ser colocado ali, e ele tinha que ser queimado. E ele tinha que ser queimado durante toda a noite. Então começava no comecinho da noite, ele tinha que passar toda a noite sendo queimado ali até pela manhã. E de manhã começava novamente os sacrifícios no altar, os holocaustos no altar novamente. Então, era algo que tinha que ser feito de uma forma, assim, não tão rápida, era algo que ia sendo colocado devagar, né? Imagine só, tinha que queimar a noite toda. Imagine queimar a noite toda, tinha que ser devagar, né? O sacrifício, né, não era colocado inteiro, era colocado em partes, e aquelas partes iam sendo abastecidas, né? Sabe lá quando você faz um churrasco, tira a primeira remessa, vai colocando outra, a churrasqueira sempre cheia, né? Era assim que tinha que ser. Tinha que ficar a noite inteira, irmãos, queimando aquele holocausto e cuidando para que o fogo não se apagava, né? Porque não adiantava ter em cima da grelha ou em cima ali o sacrifício, né, a carne, e não ter o fogo embaixo. Então tinha que ter a carne, tinha que ter o fogo queimando a noite inteira. Então imagina, a noite inteira aquilo começava, noitinha, né? Começava a boquinha da noite, virava a noite inteira queimando devagar aquele fogo. Eu creio que não era aquele fogo de labaredas, né? Aquela coisa estrondosa, mas era aquele fogo manso que ia queimando a noite inteira, ia queimando aquele holocausto e passava isso a noite inteira. Então, a lei do holocausto falava do altar, tinha o altar, tinha lá o sacrifício que era colocado sobre ele, né? Tinha lá o fogo que não podia se apagar, o fogo que tinha que ficar aceso continuamente. E Deus deu uma ordem para Moisés, para falar para Arão, que era o sacerdote, que eles tinham que fazer isso. Eles tinham que praticar isso, irmãos. E tinha que manter esse holocausto, essa lei do holocausto, manter esse altar, manter esse fogo aceso continuamente. De todos os dias, isso tinha que estar lá. Imagina, a noite inteira aquele fogo queimando, chegava de manhã, né, aí vai entrar em outra pregação, de tirar cinza e coisa, né, e começar novamente, e aquilo ia passando a noite toda. Então, isso era uma ordem de Deus. E a lei do holocausto, ela foi cumprida. Jesus cumpriu essa lei. Então, eu quero que você vá lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 17. Olha o que diz aí. Diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, não vim para revogar, vim para cumprir. Então, aqui Jesus, o próprio Jesus, né, que aqui nós estamos no Sermão do Monte, Jesus está falando, olha, existe uma lei chamada lei do holocausto, e essa lei eu não vim para revogar, eu não vim para abolir ela.
Eu vim para cumprir. Então, Jesus cumpriu essa lei do holocausto. Se você ler o livro de Romanos, capítulo 7, vai falar muito sobre esse cumprimento dessa lei, né? Você pode ler lá depois. Então, Jesus, ele veio cumprindo. Talvez eu estava falando aqui e você estava pensando, bom, essa lei do holocausto, o que a gente vai ter que fazer? Será que eu vou ter que armar lá um altar lá na minha casa? Eu vou ter que sacrificar um cordeiro? Eu vou ter que ficar lá olhando a noite inteira, queimar aquela carne, não deixar aquele fogo apagar? Queridos, essa lei Jesus já cumpriu. Então, se você já aceitou Jesus, se você tem Jesus no seu coração, você não precisa praticar mais essa lei. Por quê? Porque Jesus já cumpriu essa lei por você. Amém? Ele já fez isso por você. Por isso que quando João Batista vê Jesus e ele chega perto de Jesus, ele olha de longe e ele fala para Jesus assim, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi sacrificado lá no altar do holocausto em nosso favor. Amém? E esse sacrifício de Jesus, esse sacrifício do Cordeiro, ele é um sacrifício contínuo, é um sacrifício definitivo nas nossas vidas. Por isso, hoje nós não precisamos fazer mais nenhum tipo de sacrifício. Nenhum tipo de sacrifício baseado na lei, baseado nas coisas da lei. Nós precisamos sim ter algumas atitudes, que nós vamos chegar lá, mas não praticar mais sacrifícios como eram feitos na lei. Por quê? Porque Jesus, de uma vez por todas, um sacrifício definitivo, ele realizou por nós. Amém? Então vá um pouquinho à frente aí no livro de Hebreus, para você ver esse sacrifício definitivo. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O 27, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardarem para a salvação. Então esse trecho da palavra está dizendo que ele fez de uma vez por todas o sacrifício, a lei do holocausto. E esse sacrifício é definitivo. Então você não precisa mais. Você não precisa lá criar um animalzinho, você não precisa, como o presbítero falou, não precisa pagar promessa, fazer aquelas coisas malucas que um monte de gente faz aí. Não precisamos mais disso, porque o sacrifício perfeito, definitivo, já foi feito por nós lá na cruz do Calvário. Amém? O preço já foi pago de uma vez por todas. E quem pagou esse preço foi Jesus, o Cordeiro que Deus enviou para cumprir essa lei. Amém? Quando ele estava no momento de cumprir essa lei, um momento assim muito próximo de dar aquele último suspiro aqui na terra. João capítulo 20, versículo 30. Ele disse uma frase, duas palavras muito importantes. Ele diz assim: está consumado. Está feito. Está pronto. Está realizado. Amém? Então Jesus já realizou, irmãos, né? Glória a Deus, ele já manifestou o poder. Ele já realizou tudo o que tinha que ser feito. Ele cumpriu a lei por nós.
Ele cumpriu a lei por cada um de nós. Então nós não precisamos cumprir mais essa lei. Mas então o que nós precisamos fazer? Então o que nós somos com tudo isso? O que nós somos diante de todas essas coisas? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Vá lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro 2, o versículo 9. E aqui nós vamos entrar em algumas coisas importantes, ou mais importante para nós. Diz assim, o versículo 9 de 1 Pedro. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Nós não éramos nada, né? Nós não éramos nada, mas agora em Cristo Jesus, pelo Cordeiro, pelo sacrifício, pelo cumprimento da lei, agora em Cristo, nós nos tornamos sacerdócio real, irmãos. Agora você é sacerdote. Agora você é sacerdote. E não é um sacerdote qualquer, você é um sacerdote real. Real, né? Ou seja, da realeza de Jesus. Então coloca aí no seu coração, você é sacerdote. Amém? Olha aí para alguém que está do seu lado e diga assim, você é sacerdote. Amém? E o que mais que você é, irmãos? Olha aqui, volta comigo agora. Duas coisas muito importantes. Grava aí, você é sacerdote. Agora, vá no livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1 diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora a Bíblia diz que você é o sacrifício. Amém? Você é o sacerdote e agora a Bíblia diz que você também é o sacrifício. Aquele que vai ser colocado na grelha. Agora, Levítico 6, o 8 e 9, o sacrifício lá, que estava sobre o altar, ele tinha que ficar queimando, irmãos, né? Ele tinha que ficar queimando a noite inteira. E de manhã, o fogo queimando ele. De manhã, até amanhecer. Começava tudo de novo, começava queimando. Tinha que estar o fogo aceso direto, tinha que ter o sacrifício ali direto. A Bíblia diz que você é o sacrifício, e você tem que estar queimando continuamente. O que significa isso queimando continuamente? A noite inteira queimando, até o amanhecer. Isso fala de consagração, irmãos, né? Isso fala de consagração, o sacrifício sobre o altar, vida consagrada, vida entregue, vida totalmente na dependência, vida totalmente nas mãos de Jesus. A vida totalmente nas mãos dele. O sacrifício lá, o fogo queimando a noite inteira ali, falando de consagração, de lei do holocausto, consagrando aquele holocausto a Deus, consagrando aquela oferta pacífica ao Senhor. E a Bíblia diz que você é o sacrifício, então você tem que viver uma vida de consagração, uma vida entregue totalmente a Deus, totalmente ao Senhor. E o sacrifício, irmãos, tinha que ser um animal perfeito. Não podia ser qualquer animal. Você também não é qualquer um. Você também não é qualquer um. Você foi escolhido.
você é um escolhido para viver consagrado a Deus. Totalmente entregue a Deus. Amém? Por isso que o mundo não gosta de você. Por isso que você não se dá bem no meio do mundo. Por quê? Porque você é consagrado a Deus. Você pertence a Deus. Em você há uma marca indelével que ninguém pode apagar, que é a marca de Jesus. É o sangue do Cordeiro, é a presença de Deus. Você é totalmente consagrado a Ele. Amém? E a Bíblia continua dizendo, diz que tinha o fogo, né? Tinha o sacrifício, mas tinha o fogo, tinha que conservar o fogo aceso. E tinha que conservar esse fogo aceso. O que é conservar o fogo aceso, irmãos? É ser cheio do Espírito de Deus. Conservar o fogo aceso é ser cheio da presença de Deus, né? É ser cheio do poder de Deus. Aonde eu vou, por onde eu passo, qualquer lugar que eu estou na presença de Deus. E o fogo, a presença de Deus está em mim. Assim como o apóstolo Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O fogo, a presença de Deus está em mim. Amém? Por isso onde você chega, incomoda, né? Onde você chega, o fogo chega, a presença chega, o poder de Deus chega, a unção de Deus chega, o mover de Deus chega. E tudo que é trevas tem que sair, tem que bater em retirada, conservar o fogo aceso. Fala de ser cheio do Espírito de Deus. Amém? E você, essa noite a pergunta é, você quer se consagrar ao Senhor? Você quer realmente viver uma vida consagrada a Deus e uma vida cheia do Espírito de Deus? Amém? É isso que é o propósito de Deus para você nessa noite. Uma vida de consagração ao Senhor e ser cheio do Espírito de Deus. O fogo queimando, o sacrifício ardendo, o fogo queimando, irmãos, continuamente, sem apagar. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. O sacrifício sendo queimado, o altar aceso, dia após dia, em todos os momentos, em todas as horas. Não vai parar. É ininterrupto, não para, não apaga, constantemente. Amém? Isso é o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. E o que Deus quer movimentar no nosso coração nessa noite, Ele quer consagrar, Ele quer marcar você como consagrado dEle. E Ele quer encher você com o Espírito dEle. Amém? Então, eu quero nessa noite, quero convidar já aqui o grupo de louvor. Nós queremos ter esse tempo de consagração a Deus, ter esse tempo de realmente se consagrar ao Senhor. O verdadeiro sacrifício sobre o altar, né? O sacerdote tinha que pegar o sacrifício lá, levar lá no altar e colocar fogo no altar e colocar aquele sacrifício lá. Jesus já fez isso por mim e por você. Hoje o que nós precisamos é decidir nos consagrar a Ele e decidir ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Por isso, nós começamos esse culto dizendo assim, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você decidiu vir. Porque Deus vai te marcar nessa noite e vai encher o teu coração, vai encher a tua vida com o Espírito dEle. Amém? Por isso, eu quero, nessa noite, fazer essa pergunta para você. Se você quer se consagrar e se você quer ser cheio do Espírito, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para o altar. E vir para o altar. Que esse é o lugar que você tem que estar. O lugar que você tem que estar é no altar. E o fogo de Deus está aceso aqui nessa noite. Nós já cantamos a isso, nós já pedimos para Deus, acende o fogo. E Deus falou, vou acender. Aí depois você prega e chama o povo para vir para frente. Então eu estou te chamando, tá bom? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.